e fica girando, 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 e às vezes... Aí, agora sim, está dizendo que está gravando. Começou, né? Muito bem, então a partir desse momento, solicito a permissão de você para que seja gravada sua imagem ou sua voz, caso você se manifeste, e que esse vídeo ficará postado no meu canal do YouTube como vídeo não listado, tá bom? Somente vocês terão acesso ao vídeo da aula presencial. Muito bem, podemos dar seguimento, 24 pessoas na sala de aula, né? Uma live também de sucesso. Falar nisso, semana que vem eu vou experimentar fazer live pelo YouTube, tá bom? Vamos ver se funciona, tá? Que é muito parecido com o Classroom, só que eu não vejo vocês, você pode interagir lá pelos comentários, né? E o bom é que você já vai fazendo, já vai gravando, já fica lá no YouTube, né? Já fica, não tem que baixar e tal. Mas é tudo teste, né? Bom, muito bom dia a todos, uma semana que se inicia, hoje dia 17 de agosto, aqui no Tocantins o calor já chegou na época que se você liga o chuveiro no mínimo, ele, mesma coisa que pelar, né, tirar os sapeca, chega por urucar o couro, né, mas dizem que vem uma onda de frio aí, tá certo? Beleza. Direito constitucional, no primeiro horário nós falamos um pouquinho ainda na introdução geral, concluímos a introdução geral, onde nós tocamos em vários assuntos. Se você olhar os 3 vídeos que foram feitos, né, as instituições da liberdade, as instituições, o sistema do direito e as instituições e a igualdade, você vai perceber que realmente nós estamos vivendo num mundo complicado, a vida não está fácil de entender e, ao mesmo tempo, muitos problemas. As pessoas também procurando resolver os seus problemas com o judiciário, né? Elas não conseguem, quando você não consegue se entender, você vai bater os costados lá no judiciário, tá? Muito bem, então eu vou abrir aqui a oportunidade, quem quiser se manifestar sobre o que nós vimos, botei um texto e um vídeo, quero saber primeiro se você conseguiu ver o vídeo e ler o texto, eu preciso medir, eu acho que o texto dá para ler, assim, a minha avaliação, porque, assim, tem uma coisa que, às vezes, nós, professores, nos esquecemos, e você tem que me lembrar, tá? A gente dá a mesma aula há muitos anos, eu mesmo tenho quase 30 anos aqui dando aula, né? E aí o que acontece? Tem coisas que eu já estudei tanto, já li tanto sobre a coisa, que eu acho, assim, absolutamente simples de entender, tá? Eu acho isso, mas isso é óbvio. E eu explico de um jeito que, para mim, faz muito sentido, mas nem sempre faz tanto sentido assim para você, porque muitas coisas você está tomando contato agora, pela primeira vez, né? Então, se você não cutucar aí, se você não falar, professor, olha, professor, isso, o senhor falou um negócio aí que o senhor acha fácil, mas para nós não é, e de fato não significa que seja burro, não significa que você seja burro, porque você não entendeu uma coisa, de maneira nenhuma. É natural a gente não entender uma coisa, tá? Principalmente quando a gente está entrando em questões complexas como vocês viram. Então, você tem que dar o toque, não tenha vergonha, nós estamos aqui na nossa sala de aula. A falar nisso, jurista com vergonha, com timidez, não vai muito longe. Então, já vai perdendo a timidez que você tem, porque você vai ter que falar em público. Não adianta, você vai ter que falar em público. Jurista fala em público, tá? É uma das habilidades que você tem que ter, né? Você vai escrever, você vai colocar a sua opinião, você é formador de opinião, né? Então, mete bronca e vamos nessa, tá bom? Então, eu vou começar fazendo esse questionamento. O tempo do primeiro horário, considerando que o vídeo teve 45 minutos, mais o texto, né, foi suficiente das 7h15 às 9 para você assistir ao vídeo e ler o texto?
A Emily está dizendo que sim. O Gidalti também. Maria Júlia, André Luiz. Alessandra Souto. Berg, Sávia, Paulo Henrique. Bom, a maioria, né? A Camila diz que acha que sim, mas ela não conseguiu, né? Um tempo cuidando do filho, né? Essa história de home office aí realmente não é fácil. O Júlio Alencar não terminou ainda, né? Está trabalhando. Está trabalhando no horário da aula? Peraí, me conta direito isso aí, Júlio. Você fez matrícula para um curso que tem horário de trabalho, né? Muito bem. Mas pelo que eu percebi, isso, o Arnildo viu o vídeo. Muito bem. Bom, pelo que eu percebi, a maioria parece que foi razoável. Então eu vou tentar fazer vídeos mais curtos. Realmente esse vídeo ficou um pouco longo, mas tinha muito conteúdo, né? E ainda fiz revisão, né? A gente teve que ir voltando, né? A ideia foi fixar bem para vocês, né? Aqueles 3 pontos: o problema da liberdade, a coexistência das instituições com a liberdade, o sistema do direito, para você não confundir direito com moral. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Que eu já vi coisas horrorosas, inclusive nós vamos propor aqui um debate aí daquela história lá da menina, né, que foi estuprada pelo tio, era estuprada desde os 6 anos de idade pelo tio e acabou engravidando. Para começar, né, uma criança de 6 anos de idade, para provocar erotismo em alguém, essa pessoa aí tem problema, né? Problema, certo? Mas acabou engravidando e aí a menina procurou, né? A família procurou fazer o abortamento, né? Porque é uma gravidez de risco e houve intervenções, tá certo? Intervenções, inclusive a Sara doida, né? Como é que ela ficou sabendo, hein? Porque um processo desse gira em segredo de justiça. Isso aí é interesse apenas e tão somente da vítima, da família e do Estado, né? Assim, né? Como é que ela ficou sabendo? Como é que isso chegou lá na Sarah Winter, que a rigor deveria se conter, né? Porque ela foi presa por conta de bobagem que falou ameaças que fez, né? Então eu quero ouvir vocês. Me digam. Estou aguardando. Professor, na verdade, eu tenho uma dúvida. De que forma a família dessa criança pode responsabilizar o Estado pelo vazamento de informações e por todo o trauma que ela deve ter sofrido depois disso, além de tudo que ocorreu, né? O trauma desse conflito todo que ocorreu na porta do hospital. Muito boa pergunta. Primeiro, há formas, sem dúvida nenhuma, há formas de responsabilizar alguém pelo dano sofrido, né? O dano é presumido aí no caso, né? É claro que no processo vai passar por análise psicológica, haverá peritos que vão dar os pareceres para poder verificar a extensão do dano sofrido por essa criança, né, que já estava sofrendo dano há muito tempo, né? Segundo informações, estuprada desde os 6 anos de idade. Mas, sem dúvida nenhuma, existe um dano, e esse dano já está comprovado. Não precisa provar que o Estado... Não tem, né? Um processo em segredo de justiça cair na boca do povo, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é do Estado. Tá? Agora é importante colocar o seguinte, mas o Estado vai indenizar, porque vai ter que converter em grana, né? Porque é tipo da coisa que você não devolve, né? Você não chega para a pessoa e fala assim, olha,
Sabe aquilo que você sentiu, a dor que você sentiu, o trauma que você sofreu? Pronto, eu vou com a borracha apagada sua mente. Não é possível fazer isso. Então, necessariamente acaba convertendo em indenização, né? Em grana. Tá, o Estado vai pagar. Quando a gente diz que o Estado vai pagar, lembre-se sempre disso. Se o Estado vai pagar, é porque nós, contribuintes, vamos bancar. Porque o Estado não produz. Ele não produz, ele cobra da gente. E aí eu te pergunto, tá, e daí? O Estado paga e fica por isso mesmo? Não. Aí deve haver uma investigação dentro do Estado para saber como essa informação vazou, quem foi o responsável por isso, tá certo? Porque o Estado tem direito de regresso contra eventuais servidores ou pessoas que invadiram sistemas e tudo mais, para o Estado falar assim, não, eu tive que pagar aqui a indenização. O contribuinte não está aqui para bancar, não, as suas irresponsabilidades. Isso chama-se direito de regresso, tá certo? Beleza? Entendeu? Esclareceu sua dúvida, Lívia? Entendi, professor, muito obrigada. Isso, ótimo. Eu quero ouvir mais gente aqui. Quem mais vai falar? Bom dia, professor. Professor, na verdade, assim, eu creio que existam muitos jornalistas que estudam direito, justamente para eles terem ciência do que realmente acontece nos bastidores da justiça, e eu creio que talvez essa tenha sido um dos motivos pelos quais esse tipo de informação vazou e acabou sendo difundido na mídia. E aí o Gidalti levanta uma questão muito interessante que é constitucional também, que é uma garantia do Estado Democrático de Direito que o jornalista tem do sigilo da fonte, tá certo? Agora repare, uma coisa é o jornalista divulgar, preste atenção, divulgar que os fatos do segredo de justiça foram divulgados, tá? E divulgar que houve lá um pessoal lá que se dizendo do bem, foi lá ameaçar médico, entendeu? Levar as últimas consequências, as suas razões, né? Como eu pretendo demonstrar lá nos nossos vídeos, o seu universo moral, enfiando goela abaixo das outras pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa é um jornalista, e é por isso que eu costumo dizer o seguinte, até por força da Constituição, para garantir as nossas liberdades de opinião, expressão e informação, não se pode exigir que o jornalista tenha que ter formação universitária, porque seria uma restrição absurda ao direito de manifestação. Ou seja, para você poder manifestar sua opinião, você tem que cursar jornalismo numa universidade em que o Estado autoriza o funcionamento. Repararam? Então, a lógica é essa. É uma profissão tão livre e tão importante para a democracia que ela não pode sofrer nenhuma restrição por parte do Estado. Isso é uma coisa. Agora, que é bom a pessoa fazer jornalismo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o jornalista de formação, ele sabe muito bem que, vamos supor que ele tem uma fonte dentro lá do Poder Judiciário que diga a ele o seguinte, olha, foi autorizada o abortamento em uma criança de 10 anos de idade, porque ela está sendo estuprada pelo tio desde os 6, e a gravidez é de risco, e foi autorizado pelo juiz. Repare bem, essa notícia não é novidade. Essa notícia não é nem um furo de reportagem. Por quê? Porque acontece diversas vezes no país, em várias ocasiões, esse tipo de abortamento. Porque é um abortamento legal, autorizado em lei. Tá certo? Não é a primeira vez, não, e nem vai ser a última vez. Então, por que motivo um jornalista ia falar assim, olha o que está acontecendo aqui? Ele até poderia fazer isso, mas não seria uma notícia bombástica. As pessoas iam falar, tá, isso acontece, só podemos lamentar. O que realmente tudo indica que houve um vazamento ilegal de informações, e não para jornalistas, né? Mas para pessoas perturbadas, pessoas perturbadas e perturbadoras,
Entendeu, Gidaldo? Massa, né? E aí? Que mais, gente? Que mais que eu posso ouvir de vocês? Lembrando que a gente não pode passar de 1 hora de vídeo, né? Que para não correr o risco de ficar um vídeo longo demais, porque depois o YouTube não deixa, pode restringir a publicação, tá bom? O upload. Beleza? Gente, se solta. Professor, tem mais uma pergunta. O senhor falou aí, direito de regresso, quando o Estado recorre da decisão, cobrando os honorários, enfim, da pessoa que supostamente teria sido a que causou a situação, é isso? Deixa eu entender. Isso. Olha, o direito de regresso não é só do Estado, não. Todo mundo tem direito de regresso quando é obrigado a indenizar ou ter uma perda patrimonial por conta de terceiro. Quer ver um exemplo? O pessoal usa muito seguro de carro, né? Seguro de carro. Eu bati o carro. Não, eu tô tranquilo. Tô tranquilo porque tem seguradora e a seguradora vai pagar. Não é bem assim, não. A seguradora paga, mas ela fica subrogada. Isso aí vocês vão aprender em direito civil. Subrogada nos direitos de quem teve o dano. Tá? Então, muitas vezes a seguradora fala o seguinte, chega para o cara, paga a indenização para o cara, beleza? E aí analisa o acidente. Quando ela analisa o acidente e chega à conclusão que o segurado deu causa ao acidente e não cumpriu os termos da apólice, ela, antes de fazer o pagamento, ela pode negar ou pode entrar com a chamada ação de regresso. Tá? Além disso, ocorrem vários outros casos. Por exemplo, avalista. Né? Você avaliza um amigo seu amigo chega e fala assim, cara, eu preciso fazer um empréstimo, o banco está pedindo um aval, você pode dar essa garantia, você vai lá e avaliza o título da pessoa. Aí seu amigo pega o dinheiro, gasta, não dá conta de pagar, o banco não quer nem saber, o banco chega para você e fala assim, vem cá, meu avalista, você vai ter que pagar a dívida. Pois é, você, avalista, pagou a dívida para o banco, e aí, fica por isso mesmo? Não, você tem direito de regresso contra o devedor original. Você passa a ser credor dele e vai exigir dele o pagamento. Isso se ele tiver patrimônio, né? E assim por diante. Então, o direito de regresso não é só do Estado, ele sempre vai funcionar quando alguém tiver que pagar uma conta de um terceiro, tá? Acontece muito em empresas, né? O cara entra lá no supermercado, o funcionário lá estava lavando o chão, não toma os cuidados, a tiazinha escorrega, pumba, cai e quebra o braço. Aí o supermercado vai lá, faz o tratamento da consumidora, né? Se for um empresário inteligente, ele vai tratar essa consumidora com todo respeito e carinho, né? Para ela continuar sendo consumidora dele. Beleza. Passado isso, a empresa vai analisar. Peraí, você foi lavar o chão e não colocou placa de cuidado? Você jogou água com sabão no pé da velha. Entendeu? O que nós vamos fazer? Pode entrar com ação de regresso contra a empregada, no sentido dela indenizar o supermercado por um dano que ela deu causa. Entenderam isso? Beleza? Isso. Só que lembrando que isso não é constitucional, não, né? Isso aí serve para tudo, né? Cleide Daiane, gostou. Muito bem. Bom, vamos voltar então. Eu quero colocar o seguinte, sobre os 3 vídeos. Os 3 vídeos que nós vimos dessa nossa introdução geral, né? Então, como eu estava dizendo, em primeiro lugar, as instituições e a liberdade. Tentamos explicar um pouco a complexidade da liberdade, as modalidades de liberdade, tá? E os problemas da liberdade, né? O sistema do direito, como ele funciona, né? E aí você percebe muito bem que sem uma ciência ética, tá?
para olhar para os costumes das pessoas, refletir sobre eles, você não constrói um direito universal. Você pode construir um direito assim, quando você deixa o direito ser influenciado pela moral, você constrói um direito que serve só para uma determinada sociedade. E mesmo assim uma sociedade tirânica, né? Uma sociedade que nem é o filminho dos macacos lá, né? Por que eu estou apanhando ao subir a escada? A gente não sabe que você está apanhando, mas sempre apanharam, sempre foi assim e vai continuar assim, né? E isso, gente, na verdade, é uma grande ingenuidade, né? Tem muita gente, ultimamente, horrorizado com essa sociedade que nós estamos vivendo. Chegando a Elaine Rocha aqui. Seja bem-vinda, Elaine. Então, tem muita gente assustada com essa sociedade, com tantas transformações, e eu vou tentar explicar isso para vocês aí nos pontos a seguirem, como é que isso, por que isso está assim, tá? E dá para explicar. Chegando a Rubiane Martins aqui com e-mail fora de domínio único, tá? Mas, na verdade, é ingenuidade. É muita ingenuidade você querer, primeiro, né? Não é nem ingenuidade, já é loucura mesmo, da cabeça, achar que o tempo pode voltar. Não, vamos voltar como era antigamente, né? Vamos voltar ao tempo que eu era jovem e era tudo melhor. Para, né? Ninguém aqui vai voltar no tempo. Sabe ontem? Ontem já era. Ontem já foi, não volta, né? Então, querer que o tempo volte, os velhos e bons costumes, isso não existe, isso é coisa de maluco, né? Segundo ponto é a ingenuidade de você querer que o tempo pare, né? Não, calma, tá? Até politicamente dá para explicar isso, né? Tá aí no Brasil uma onda de conservadores que na verdade não são conservadores, são reacionários. O que são reacionários? São pessoas que reagem ao novo. Reagem ao novo querendo impor o velho, tá? Conservador de verdade não é assim não, tá? Não há nada de errado em ser conservador. Os conservadores, numa ciência política séria, tá? De gente séria, conservador é aquela pessoa que aceita a mudança, sim, mas ela é extremamente cuidadosa com a mudança. As mudanças têm que vir devagar. Você não pode causar perturbação social com novidades que as pessoas ainda não entenderam. Esse é um conservador, de verdade. Porque ele não é burro, nem idiota, de acreditar que o tempo vai parar, nem que o tempo vai voltar. Esse é o conservador. Ele admite a mudança, mas as mudanças têm que vir devagar, com cuidado. Esse sim é o conservador. O outro lado é o progressista. O progressista já é mais, como se diz, como se diz, afoito, né? Parece que o progressista é aquele que tem mais pressa. Ele quer que as mudanças ocorram logo, tá? Você quer ver? Vai na Inglaterra. O que é que nós temos na Inglaterra? Temos o Partido Conservador, de um lado, e os trabalhistas, que são chamados progressistas, do outro, tá? Nos Estados Unidos, nós temos os republicanos, que podem ser entendidos como conservadores, e os democratas, que podem ser entendidos como progressistas, tá? Então, basicamente, são duas vertentes políticas. Dentro disso, você pode colocar alguma vertente ali no centro, e depois nós vamos lá nos próximos encontros, eu vou passar alguns politicômetros para vocês, para a gente entender melhor isso, né? Então, veja bem, o que nós estamos vivendo diante desse sistema, ou essa sociedade de dúvidas, é porque, primeiro, né, falta cultura, né? Vamos ser sinceros, tem gente que entra numas barcas furadas aí que Deus o livre, né? Não estuda, não lê, tá? Não sabe nada e quer a rotabacaba que sabe as coisas, né? E fica aí nas redes sociais falando abobrinha. Segundo, mudança. Está acontecendo mudança acelerada. E isso assusta. Assusta as pessoas. Assusta-me se eu que sou o cara que, não sei se você percebeu, né? Eu sou meio assim, de boa com mudança, né? Se eu, às vezes, fico assim, mas barbaridade, pensando dessa maneira, imagina as pessoas que são mais conservadoras, né? Então, isso tudo vai estourar lá no judiciário, tá? E o judiciário
tem que dar uma resposta a isso. Não sei se eu coloquei o cenário e basicamente a ideia da liberdade está aí, né? Sistema do direito, tomar cuidado com os universos morais particulares, né? A questão da liberdade, as várias feições que as liberdades assumem de um outro lado, e agora podemos passar para a questão da igualdade, que é o tema que eu queria explorar mais nessa aula, tá bom? Sobre a igualdade, sobre a questão da igualdade, eu começo dizendo o seguinte: é possível você ser igual sem ser livre? O que é que vocês têm a me dizer a respeito dessa primeira colocação? Professor, eu acredito que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? Porque, assim, a partir do momento que eu sou livre, eu tenho que ter na minha consciência que eu tenho os limites da minha liberdade, eu não posso extrapolar para, de repente, não atingir o direito, né, a liberdade das outras pessoas. Então, assim, eu não posso querer ouvir a música que eu gosto num som alto demais, porque eu vou perturbar meu vizinho, né? Então, assim, a liberdade, hoje em dia, está sendo confundida com a libertinagem, né? As pessoas não estão tendo muito senso de respeito com o próximo. Né? Muitas vezes acontece sim, viu? Pessoas confundem liberdade com libertinagem. Acontece, tá? Sem dúvida nenhuma, tá? Porém, também, muitas vezes pessoas confundem libertinagem com liberdade, tá? Muitas vezes o exercício da liberdade por parte de uns, quando é visto por parte de outros de maneira, assim, vamos dizer, negativa, também as pessoas costumam dizer: essa sua liberdade não é uma liberdade, mas é uma libertinagem. Em outras palavras, a questão da liberdade é preciso... Eu me lembrei agora, Gidaldi, tá? De uma palestra que eu vi de um professor francês, lá no Simpósio Internacional de Direito Comercial Eletrônico, lá do professor Osmar Brina, que eu cito nas apresentações. Professor Laurent de Mailly, lembro do nome dele até hoje, ele falando sobre esse novo mundo que a internet, lá em 2002, estava provocando. Ele dizia justamente sobre essa questão da liberdade. Olha que naquele tempo a internet era livre, né? Quem lembra da internet nos anos 90, no início do século 98, 99, você achava até receita de bomba caseira, né? Lembra disso? Não tinha nenhum filtro na internet. A Camila tá balançando a cabeça aí, né? Você não lembra, né? Muito novinha, né? Pois é, a internet, você achava de tudo na internet. No tempo que não existia nem o Google, a gente pesquisava as coisas no KD ou no Alta Vista, né? E tinham serviços que forneciam sites, você ia lá e montava um site do jeito que você queria, né? Então tinha site terrorista, site de tudo quanto há. Né? E naquela época as pessoas realmente estavam muito espantadas com a liberdade, né? E eu me lembrei dessa palestra do professor Laurent, que ele dizia assim: olha, nós estamos vivendo um tempo que não adianta você rotular o que é liberdade e o que é libertinagem. O importante é a gente parar e pensar: peraí, o que significa ser livre hoje? E uma série de outros conceitos, tá? Estão me ligando aqui. Deixa eu... Nossa, mas que insistência, né? Eu vou pôr aqui no silencioso o meu aparelho. Pronto. Ele dizia assim: não adianta você querer rotular as questões se você não começa a discutir o que é liberdade hoje. Né? Eu me lembro do exemplo que ele dá, assim: as pessoas estão muito preocupadas com a pornografia na internet. Convém perguntar o que é pornografia hoje, não é isso? E eu acho que é esse o ponto.
as nossas preocupações, muitas vezes, ações ou o exercício da liberdade de pessoas que não têm os mesmos valores que a gente, nos incomodam. Nos incomodam, tá certo? A pergunta é, qual é o grau dessa incomodação? Isso me permite proibir o exercício dessa liberdade? Quer ver um exemplo que ficou aí, que o pessoal ficou muito indignado? Foi aquela parada gay em que botaram um um homoafetivo, vamos chamar assim, estava crucificado. Quem lembra disso? Fizeram lá, passando, né? Os outros pegando crucifixo e enfiando lá nos seus orifícios. Lembra disso? Quem lembra disso? Vocês devem se lembrar. A Camila lembra, não é isso? Pois é. Lembra, Alessandra. Teve muita gente que ficou indignada. Como é que faz isso? Não é? Não pode. Peraí. Peraí. Não pode? Ou você está exagerando? Eu acho que, lembrando sempre, gente, nós juristas, nós temos que desenvolver a prudência. A prudência. A gente não pode pegar assim uma coisa assim, olha de cara e já forma opinião. Não. Até porque nós temos vantagens, né? Nós, juristas, nós temos a condição de falar assim, sim, isso é o que você acha. Mas vamos ouvir outra parte. Né? Principalmente se você for juiz, você tem obrigação de ouvir outra parte, né? O advogado ainda vai botar a versão dele e espera lá a defesa, que muitas vezes ele não sabe qual é, né? Mas o juiz tem essa vantagem, o procurador tem essa vantagem, uma série de servidores públicos tem essa vantagem. Então vamos ouvir a todos, né? E após ouvir a todos, aí sim nós vamos formar a nossa decisão. Então não confunda, a decisão do jurista não significa que é a opinião dele. Tá certo? Não significa que é a opinião dele. A sua opinião é sua, né? Mas é importante manter essa prudência. Entendeu? Eu acho que eu tentei colocar o cenário aí da questão da discussão entre liberdade e libertinagem. Eu lembro que na época os caras pegando e enfiando o crucifixo lá nos orifícios, né? Alguns alunos chegaram para mim e falaram assim, professor, o senhor não acha que isso é uma agressão à minha religião? Eu sou católico, né? Eu falava assim, olha, cara, eu não sei, o crucifixo é do cara, ele faz o que quiser. Ele faz o que ele quiser com o crucifixo. Porque, na verdade, se você olhar, nós damos representação ou significação às coisas. Se você olhar para um crucifixo, assim, materialmente, o que é um crucifixo? É madeira, ou de plástico, ou de aço, é um pedaço de ferro, um pedaço de madeira, ou um pedaço de plástico, não é isso? É um objeto. Agora, a significação que você dá para as coisas é subjetiva, né? Então, se a pessoa quer pegar o crucifixo dele, que ele comprou, pagou o imposto quando comprou, e fazer o que ele bem entender, o problema é dele. Mas, veja bem, isso é a minha opinião, é a minha, tá certo? Será que é a opinião de todo mundo? E será que uma opinião contrária à minha, por ser diferente da minha, eu vou desrespeitar? O que vocês me dizem? O Gidalgo está falando, se fosse lá no Islã, claro, se fosse lá no Irã, que é um país que é uma teocracia, se você for para o Irã e pegar lá o Alcorão e enfiar nos orifícios, você vai ver o que vão fazer com os seus orifícios lá, né? Entendeu? Por quê? Porque é uma teocracia. Né, a pergunta é, estamos numa democracia pluralista ou não? Digam pro tio. Aí eu já acho que é questão da libertinagem. Oi, eu não entendi, Judá. Não, aí eu já acho que é questão da libertinagem, né? Porque se a pessoa abusa do direito que ela tem de protestar, se ela é contra qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de ideia, é igual eu ser contra o Partido dos Trabalhadores, eu queria exterminar todos os petistas que existem no mundo. Quer dizer, cair nessa vala comum aí. A pessoa ela quer chamar atenção, quer se manifestar, e ela procura a pior forma possível de se manifestar. Eu acho que isso é desnecessário, esse tipo de situação.
inclusive até a repercussão desse caso, que é justamente o que esse tipo de pessoa quer aparecer. Se ela faz esse tipo de deboche, de desrespeito com a fé dos outros, o que ela quer é aparecer. Então, se a gente dá, de repente, no caso, o ibope, né, vamos dizer assim, para esse tipo de situação, com certeza o que a pessoa quer é aparecer. Eu queria até aproveitar um pouquinho o ensejo, professor, para falar a respeito do cristianismo, porque lá em Mateus, se não me engano, 22, 29, Jesus diz assim: erreis por não conhecer as Escrituras. Então, já nessa questão até do debate lá da menina que vai ter a gravidez interrompida, já está na lei e não tem o que ficar discutindo. As pessoas estão debatendo um assunto que, na verdade, já está escrito na lei, a lei já ampara a situação. Então, o que existe em torno disso aí é mais a especulação mesmo. Valeu, obrigado. Isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque senão fica eu e o Gildade aqui, vocês ficam assistindo. Hein? Fala aí alguma coisa. Tem aqui segundo informações. Eu concordo também, professor. Eu acho que, por mais que a lei te ampara e te dá uma certa liberdade, ela não tem o direito de denegrir a religião de outras pessoas também, né? Apesar de eu não ser cristã, mas eu também acho que as pessoas, elas têm a liberdade, mas essa liberdade ela tem que ser limitada, né? Professor? Muito bem. Sim. Eu continuo achando Fala, que, Alessandra. a liberdade, eu comentei um pouco acima, que a liberdade, a nossa liberdade vai até onde a do outro começa, né? Então, tipo assim, se eles querem a liberdade de serem homossexuais, eu não tenho nada contra, eles também teriam que respeitar a do outro, sabe? Então, se eles querem o respeito, ou eles querem a liberdade de se expressar, de ser o que eles são, eles também têm que dar a liberdade para os religiosos, né? E o respeito também devido a eles. Então, tipo, eu acho que a liberdade, ela vai nisso, né? Que nem o Gildade falou, que, tipo, você pode escutar uma música alta, mas você tem que ver a liberdade do seu vizinho também. De estar escutando aquilo, de estar passando por, tipo assim, sendo incômodo, né? Eu acho que é nisso. A sua liberdade vai até onde você não incomoda o outro também. Isso. Mais alguém? O direito é igual para todos, né, professor? Aí é que mora o problema, tá? Mora o problema. E lembrando sempre que existem duas coisas. Uma coisa é nós falarmos aqui em abstrato, tá? Discutindo teses. Em tese, eu posso dizer, por exemplo, que a liberdade deve ter limites. Por quê? Porque senão o direito à liberdade ele se transforma em abuso do direito. E quando você abusa de um direito, você causa um mal até maior, às vezes, quando restringem o seu direito, né? Então, assim. Agora, veja bem. Estamos discutindo em tese, mas já fica claro o seguinte aqui. Uma coisa é a tese, que nós vamos discutir aqui, outra coisa é o caso concreto. E cada caso é um caso. Tá certo? E no caso concreto, aquele que foi apresentado a você, para você resolver, para você atuar, aí sim, nós vamos analisar as circunstâncias do caso. Porque muitas vezes o que é abuso de direito, num caso concreto, é exercício regular em outro. Tá certo? Perfeito? Tá. Seja como for, algumas questões, Alessandra, se a liberdade tem limite, claro que tem, a liberdade, claro que tem limite. Né? Tudo tem limite. Eu posso colocar assim, inicialmente, o primeiro limite da liberdade é a dignidade da pessoa humana. Tá? Então, assim, eu chego em casa, vamos supor que eu chegue em casa e pegue lá o contrabaixo da Camila, ela me emprestou o contrabaixo e eu tô a fim de tocar umas músicas. Chego em casa às 2h, tá? E resolvo fazer um som, tá? Vou tocar Black Sabbath, né? No quintal de casa, no máximo, né? E ainda chamo meu amigo baterista, que é para completar a coisa. E o meu vizinho trabalha no outro dia de manhã, né?
ele tem dignidade, ele é uma pessoa humana, eu preciso respeitá-lo, né? Então aí, normalmente a gente fala assim, a liberdade de um vai até a liberdade do outro, mas não, vai até a dignidade do outro, né? A liberdade é uma força positiva, né? E a dignidade é um sistema de freios, tá? Agora, é importante colocar isso. Quando você chega e fala assim, olha, a pessoa tem o direito de se manifestar, mas ela não tem o direito de incomodar, é uma questão muito interessante, tá? É muito interessante. Por quê? E a efetividade da manifestação? Muitas manifestações só conseguem atingir os objetivos quando incomodam. Se o Martin Luther King, lá no... Eu tenho outro que eu estou tentando lembrar o nome aqui. Sim, o Gutenberg está falando, tem que haver bom senso. Mas será que a gente pode esperar bom senso de todos? Né? Então vamos lá. Se o movimento negro norte-americano, movimento pelos direitos civis, não incomodasse há tanto tempo atrás, será que ainda não teria políticas piores das que existem hoje de segregação racial nos Estados Unidos? Quer ver outro exemplo? Será que se o MST não invadisse fazendas, será que o processo de reforma agrária brasileiro estaria na situação que está? Também é uma questão a ser considerada, não é? Eu costumo dizer que as ovelhas... O Gutenberg está dizendo que tem certeza que sim. Certeza do quê? Eu coloquei tanta coisa aqui, Guto. Hein, Gugu? Fala aí pra gente. Tá? São 9h56. Aí quietou, né? Então, gente, é o que eu estou colocando. Oi. Alô? Tá Fala. Estamos sim. Eu acho o seguinte, que igual o senhor frisou dos negros, né, nos Estados Unidos, eu acho que se não tivesse o movimento, hoje eles estavam sofrendo muito mais do que sofrem ainda, né? Apesar de muito tempo, mas eles continuam sofrendo. O que o senhor frisou com a reforma agrária é o seguinte, não adianta se fazer um programa destinado a dar terra que tem uma lei que não vale nada. Vamos dizer, eu trabalho com reforma agrária há 30 anos, entendeu? Mas nunca mudou. Nunca mudou. Aí todo mundo tem direito, é comerciante, é empresário, é político, entendeu? Então, se não fizer de uma forma que realmente atenda o ensejo de quem precisa, fica uma coisa não dita, não feita. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi o que o Gutenberg quis dizer, né? Pelo que você trabalha no INCRA, é isso? Trabalha no... Sou biólogo no Rural Teams. Do Rural Teams, né? O Rural Teams. Então, realmente, repare, o processo de reforma agrária no nosso Brasil, ele tem extremos defeitos. Nossa, eu participei, uma vez nós da Unirg saímos aqui e fomos dar assistência em assentamentos rurais lá em Minas Gerais. Tá? Um programa do Senar, muito interessante. Pegou o pessoal lá do sul e mandou para o norte, o pessoal do norte foi para o sul. E foi muito bacana, foi muito gostoso. Oi? Foi muito gostoso, nós saímos daqui, o pessoal da Unirg, então foi o curso de Direito, o curso de Odonto, o curso de enfermagem, o curso de Educação Física. Eu não me lembro, acho que tinha mais um curso. Nós nos encontramos em Brasília, fizemos lá uma imersão, uma discussão por um dia, e depois saímos e ficamos uma semana no interior de Minas Gerais, num assentamento, e outra semana também no interior de Minas Gerais, em outro assentamento. Então, veja bem, há inúmeros... o microfone do Gugu está ligado. Veja bem, há inúmeros problemas. Eu vi, por exemplo, aqueles acampamentos, horrível aquilo ali, entendeu?
Acampamento sem saneamento, sem nenhuma condição de vida. Nós fomos lá, pessoal da saúde, visitando os acampamentos, uma coisa terrível. Vocês não acreditam? Sem nenhuma condição de higiene, nenhuma, assim, sem dignidade. As pessoas ali não estavam recebendo dignidade, né? E aí, para que aqueles acampamentos? Eu te pergunto, qual a finalidade do acampamento? Ah, não, é que tem que estar aqui no acampamento, porque senão não ganha a terra do governo, da reforma agrária. Só que aí nós do direito, você sabe como é que é, né? A gente foi escarafunchar o negócio. Aí sabe o que nós descobrimos? Que muita gente alugava ficar em acampamento. Ou seja, eu pagava para alguém ficar lá no acampamento para mim, dizendo que sou eu, entendeu? Mas eu não ficava lá naquela bagaceira, não. Eu fico na cidade, trabalhando, não sei o quê. Né? Isso é distorção do sistema. Isso é uma coisa. O que eu coloco é o seguinte, como eu estava dizendo, as ovelhas, enquanto as ovelhas esperarem o lobo, por si só, tomar consciência do seu poder e que ele precisa exercer a misericórdia sobre as ovelhas, elas serão devoradas pelo lobo. Não adianta. Não adianta acreditar nisso. Ele vai comer uma a uma, até acabar o rebanho. Tá certo? Enquanto as ovelhas não incomodarem o lobo, não vai haver a discussão desse problema. Então, eu coloco muitas vezes isso nesse momento em que da sociedade complexa, né, você pega lá. Quer ver um exemplo? Um exemplo claríssimo, né? O ministro Joaquim Barbosa. Não sei se vocês chegaram a ver alguns julgamentos na época que ele era ministro do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. Ele fazia questão de aparecer. Chato até. Às vezes eu falava assim, não, o Barbosa tá chato demais hoje, deixa o Lewandowski falar, fica interrompendo os outros ministros, entendeu? Mas por que ele fazia isso? Ele ficava fazendo isso que era para o povo ver que tinha um preto sentado na cadeira do Supremo. Você está entendendo? É para incomodar mesmo. É para as outras pessoas, os meninos pretos desse país, que são 50% da nossa população. Não adianta dizer que não é, que é. Falaram assim, olha lá, rapaz, ele é corajoso, ele não tem medo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre liberdade, e já viram como é difícil a gente enfrentar o problema da liberdade? Estão notando? Muitas vezes, quando a gente discute esse problema, a diferença entre liberdade e libertinagem, nós temos que ponderar isso, nós temos que tomar cuidado. Tomar bastante cuidado. Por quê? Porque não adianta você achar, tá? Aí no caso das manifestações, achar que vamos dizer, as minorias vão ser ouvidas enquanto não incomodarem, tá? Foi assim com as mulheres, né? Foi assim com os escravos, e sempre será. Tá? E nós do direito, nós temos que tomar cuidado com isso, né? O que vocês acham do que eu falei? Concorda, discorda? Pode falar à vontade aí, gente. 33 pessoas na nossa aula. Isso é um sucesso de audiência. Aqui o Gutenberg, né? Pois bem, né? É uma forma da gente entender essas manifestações. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. A Lívia também. Todo mundo vai concordar, eu já começo a ficar com medo, viu? Se tem uma coisa que eu tenho medo é quando todo mundo concorda. Quando todo mundo concorda... Quando todo mundo concorda com alguma coisa está errada. Quer ver um exemplo? Eleições lá na Coreia do Norte, dá 100% de voto lá pro Min Jong-un. Jin. Sabe? Elegeram o parlamento aí de Cuba esses dias, todo mundo foi eleito. Perturbar os moradores da terra. Né? Beleza? Tá. Ok. Bom,
Então, nós colocamos o problema da liberdade, ele vai continuar existindo, tá? Ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, eu parto do princípio agora que a gente já tem isso aqui na nossa, né? Sempre vai existir, tá? Sempre. Professor, vai ter um dia que não haverá problemas? Não. Sei lá, né? Acho que depois que a gente morrer, né? A gente não sabe o que virá, né? Tem gente que diz que é esse dia, porque acaba tudo, né? Aí não tem mais problema. Mas até aí você não está mais nem aí, né? Mas o fato é que, assim, sempre haverá. Por isso que o direito é uma ciência de 2000 anos, antiquíssima, e ela sempre é muito renovada, sempre jovem, né? Por quê? Ai, meu Deus, se acabarem com todos os problemas, como é que eu vou viver no mundo do direito? Fica tranquilo, porque nego não quieta. Tem nego que sai de uma e entra noutra. Não sossega. Isso, nunca terá concordância de todos. E aí, vamos lá. Como é que a gente tem que fazer para resolver essa questão, já que nunca haverá concordância de todos? Tá lá no vídeo, hein? Ó, a Camila já está digitando ali, que eu estou vendo aqui. Para mim está aparecendo só a Camila aqui. Estou vendo. Vai, Camila, continua digitando, filha. Vou falar. Fala então. Professor, me fez lembrar aqui de uma coisa. Todo mundo fica lutando pelos seus direitos, né? E só fala de direito e de direito. Mas ninguém lembra dos deveres também, né? Aí fica questionando, né? É mais difícil lembrar do dever. É naturalmente, né? A gente nós tendemos a procurar aquilo que nos agrada, né? E normalmente o dever nos desagrada. Quando você lembra naquele texto que o professor mandou ler, naquele livro que ele passou para ler, você lembra, você fala assim, eu tenho que ler aquele livro. Não é assim que funciona, né? Mas vamos lá, a questão, como é que nós vamos resolver os problemas, já que os problemas sempre vão existir e nós estamos vivendo uma sociedade complexa? Tá nos vídeos, gente. Tá nos vídeos. Vou dar até uma pista. É aquele que aparece o ministro Luiz Roberto Barroso naquela telinha. Todo mundo aí. Eu não lembro exatamente o que está no vídeo, mas me faz lembrar muito do que nós estudamos em teoria política e ciência do Estado, que fala sobre a ideia do bem comum, né? Sim. Mas assim, tá. A ideia do bem comum é uma coisa. Agora eu perguntei forma. Como nós vamos resolver? Porque se nós tivermos uma fórmula mágica de fazer o bem para todo mundo, ótimo. Todo mundo vai aceitar as nossas propostas. Olha, eu tenho a solução para o problema de vocês. Faz assim, assim, assado. Aí todo mundo olha para você e fala assim, ótimo, que bom. Seria bom que fosse assim, mas nem sempre é assim. Muitas vezes você vai ter que desagradar pessoas, né? E aí? A telinha que aparece o Barroso lá, gente. Já são 10h08. Deixa eu ver aqui quando é que começou a gravar. Nove, 7. Quem lembra que hora começou a gravar, gente? Eu entrei, acho que era 9h17, não sei se já era esse tempo aí. Eu vou fazer o seguinte. Professor,
Eu Sim. acho que foi 9h14, porque eu comentei que começou, foi quando quando a gravação começou. Não, então 9h14. já são 10h09, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper essa gravação, tá? E vou iniciar de novo, porque aí, mesmo que fique 2 vídeos, a gente não corre o risco de ficarem vídeos longos demais e depois o YouTube não aceite a postagem, tá bom? Então eu vou aqui, ó, eu vou interromper a gravação agora